Olá, pessoal. Eu sou o Estênio José Martins Mota e, juntamente com a Deise Caroline de Almeida, nós vamos falar hoje sobre o nosso experimento de concentração da disciplina de Operações Unitárias, ministrada pelo professor doutor Fernando Boldrini, aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, do campus universitário do Araguaia. Bom, a princípio vamos abordar um pouquinho o que é concentração. É uma técnica de operação unitária que consiste na eliminação total ou parcial dos solventes presentes em soluções. E essa operação, ela emprega a temperatura, que geralmente o ideal é de 40 a 50 graus Celsius. A concentração, ela aborda principalmente o princípio da evaporação, onde o solvente que se encontra em estado líquido passa para o estado gasoso, deixando somente o extrato, a substância que eu pretendo concentrar no recipiente. O princípio de evaporação, ele depende principalmente da temperatura e com o aumento dessa temperatura na solução, aumenta também a pressão de vapor exercida nessa solução. Com o aumento da pressão de vapor, aumenta assim o meu processo de evaporação. A evaporação, ela pode ser por 3 tipos: espontânea, evaporação por calor e evaporação sobre pressão reduzida. Nesse caso aqui, a forma que nós empregamos é a evaporação pelo calor, né? Que o que a gente vai fazer? Submeter o líquido ao aquecimento, consequentemente, nós vamos aumentar essa pressão de vapor e aí fazer com que haja, então, a evaporação do solvente, deixando ali o meu concentrado. Então, a maioria dos casos de evaporação, ela é feita, então, através do uso do calor, por ser uma evaporação mais rápida. Então, para isso, nós vamos ter que colocar pequenas quantidades numa cápsula de porcelana, né, que é o mais conveniente para ser aquecido, porque ela vai suportar essas temperaturas. Nós vamos ter que ela é uma técnica, então, mais rápida e mais eficiente. Ela necessita do uso de equipamentos, né, que vão promover esse aquecimento, e aí ela se torna restrita a compostos termorresistentes, ou seja, compostos que vão tolerar o aquecimento, né, e não vai sofrer degradação mediante esse aquecimento que a gente vai produzir nele. Aqui, nós vemos como foi feita a preparação do extrato hidroalcoólico de café. Como que a gente fez? Nós realizamos a pesagem de 10 gramas de pó de café, né, café arábica, e aí nós colocamos em uma solução por 24 horas em 150 ml de álcool 70%. Após as 24 horas, nós realizamos a filtragem, então, dessa solução hidroalcoólica, onde nós obtivemos a nossa solução hidroalcoólica após as 24 horas e filtrado, então, né, nesse papel filtro que nós realizamos. Então, uma das operações unitárias aqui é a filtragem. Após esse período, nós realizamos o quê? A pesagem da cápsula de porcelana para avaliar lá no final o peso seco e o peso úmido da minha amostra que vai ser colocada na cápsula e submetida ao processo de evaporação. Em seguida, nós pipetamos uma quantidade de 10 ml do extrato hidroalcoólico de café que a gente tinha preparado anteriormente. Colocamos essa quantidade em ml dentro da cápsula de porcelana e submetemos o líquido e a cápsula à pesagem novamente, para a gente saber o peso que tem do extrato úmido.
Logo após essa pesagem, a gente pegou a cápsula de porcelana e colocou em cima da chapa de aquecimento, como mostrada na imagem. E submetemos essa chapa ao aquecimento, né? E usamos a temperatura máxima permitida pelo equipamento, que no caso aqui é o número 10. Bom, nessa figura B, a gente percebe o momento inicial da exposição da cápsula contendo os 10 ml de extrato hidroalcoólico ao calor. E a gente já percebe nitidamente que já começa a formar o halo de evaporação e reduzir o volume presente na cápsula de porcelana. Aqui nessa figura C, nós já vamos ter a exposição da cápsula após 10 minutos de aquecimento. Na figura D, já após os 15 minutos, então, sendo o momento final. Então, o que a gente consegue avaliar? Que, à medida que o tempo foi passando, a gente consegue determinar, né, avaliar que foi reduzindo, então, o volume do conteúdo colocado na cápsula, o que, então, confere, né, para a gente a característica da evaporação do nosso solvente. Posteriormente a isso, nós realizamos a pesagem da cápsula dessa figura D, né? E aí nós fizemos o quê? A subtração do peso da cápsula após a secagem pelo peso da cápsula úmida. E aí a gente conseguiu avaliar e quantificar, né, quanto de matéria seca foi extraída. Porque nesse momento da figura D, nós já tínhamos retirado totalmente a quantidade de solvente. Então, ficou apenas os sólidos que foram extraídos lá do momento que ficou curtindo, né, aquelas 24 horas, e após a filtragem. Então, essa foi a nossa técnica empregada. A gente agradece pela atenção e agradecemos também ao professor pela orientação durante essa disciplina. Muito obrigado.